Olá, no Escola Viva desta semana vamos falar sobre uma difícil realidade, o afastamento de professores da sala de aula por problemas de saúde física e mental. Vamos discutir as causas, entender qual é a responsabilidade do governo e das instituições de ensino públicas e privadas. Eu sou a Nete Carvalho e o Escola Viva já está no ar. A depressão de professoras e professores tem crescido assustadoramente. É a quantidade de sala, eles sobrecarregam o professor. Muitas vezes sentia vontade de chorar porque acordava de manhã, não tinha minha sala de aula para ir. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, a maioria dos professores afastados da sala de aula sofre com algum tipo de transtorno mental. As causas são inúmeras: estresse, violência, assédio moral e a falta de reconhecimento da profissão. Vamos saber agora como tudo isso está comprometendo o bem-estar físico e mental dos nossos educadores. E quem conversa comigo sobre o assunto é a psicóloga escolar Verônica Barbosa. Verônica, obrigada por sua presença na Escola Viva desta semana. Verônica, quais são os transtornos que mais prejudicam, que mais comprometem a qualidade de vida do nosso professor? Hoje, assim, é interessante a gente entender que transtorno, né, ela tem uma relação conceitual com o conjunto de sinais e sintomas. Então, é diferente da doença. A doença, ela já é localizada. Então, os transtornos, eles são diversos. Então, quando a gente vai avaliar esses transtornos, nós identificamos, por exemplo, a depressão tem sido um índice mais alto, né, por conta da própria condição do trabalho, que a gente, né, vai comentar. Também, além da depressão, algumas situações até de bipolaridade que tem sido também detectada. O estresse crônico, que é o que a gente fala do burnout, que hoje tem sido realmente uma das nossa preocupação, na verdade, relacionada a isso. Então, assim, esse transtorno especificamente mentais, alguns, né, distimia, alguns outros transtornos que, de certa forma, a gente percebe, né, que não são diagnosticados, mas que, na prática, esses profissionais já estão acometidos. Então, a depressão de professoras e professores tem crescido assustadoramente no nosso meio, ao ponto de ultrapassar o problema da voz. Que a escola não está tendo as condições necessárias para atender a demanda que a sociedade hoje coloca na escola, o que o aluno procura. Muitos professores são vítimas, né, da síndrome de burnout. Quais são os principais sintomas dessa doença, Verônica, e como é que ela deve ser tratada? Ok. Em relação ao burnout, o burnout hoje tem sido assim pouco divulgado. E tem sido uma preocupação, já está incluso no Código das Doenças, né, Internacionais, o CID-10, e nós temos uma preocupação de identificar por conta de que o burnout nada mais é do que o estresse cronificado, quer dizer, a cronificação de uma série de sinais e sintomas, né, desde a própria, porque ele se confunde com a depressão, né, se parece com a depressão por conta da melancolia, o afastamento no trabalho, não consegue mais dar aula, chegar à escola. Então, a partir daí já começa a identificar como uma depressão, né? Então, esse profissional, ele é afastado e muitas vezes não é afastado porque não pode ser afastado imediatamente. Então, ele começa a ter uma dificuldade de ir da aula e aí começa a ter outros sintomas, como dor de cabeça crônica, dor de estômago, sudorese excessiva, insônia, taquicardia. Esses são os mais comuns que são identificados, perda da libido. É a quantidade de sala, eles sobrecarregam o professor, com muitas turmas. Né? Além de ser muitas turmas, a quantidade de aluno é imensa, o espaço é muito apertado, as salas são muito abafadas, não tem iluminação, não tem uma boa acústica, e isso prejudica muito a voz. Você realizou recentemente uma pesquisa que retrata, né, a incidência dessa síndrome nos professores de Maceió. Quais são os resultados, né, mais importantes dessa pesquisa e que sala de aula é essa, né, que escola é essa que tem afastado tanto o professor? É bem interessante a sua pergunta, porque essa foi a nossa inquietação, né? Essa foi uma pesquisa desenvolvida, né? Foi feito pelo SESMAC, num projeto de iniciação científica por 3 alunas com mais um professor doutor na área, que é o Edel Alexandre.
a Amires Martins, Cleane Rodrigues e a Dijane Pinho. E essas meninas a gente começou a desenvolver essa pesquisa. Inicialmente começamos com professores universitários, de uma rede privada. Depois passamos para a rede pública, que foi justamente fazer uma ponte entre a escola privada e a escola pública. Qual era a incidência disso? E para nosso espanto, os dois apresentavam a mesma incidência. Uma das questões que a gente também identificou é que é mais mascarado na escola pública, não, na escola privada, desculpe. Por quê? Porque na escola privada há um receio de ser demitido. Então, se ele começa a se identificar que está tendo, né, muito problema, então aquela escola não é mais interessante esse profissional para ela. Então, eles acabavam mascarando, né, quando a gente foi aplicar um teste, que é um inventário de sintoma do estresse, é o ISSL, que é da Marilda Lippe, e ele identifica o estresse e a fase em que esse profissional se encontra. Então, esse seria um ponto de partida para um trabalho preventivo com esse professor. Então, o que é que a gente percebeu? Que muitos deles também tinham um questionário sociodemográfico, que a gente identificava as metas desse profissional, a questão salarial desse profissional, se ele queria estar naquela profissão, se foi opção ou não. Então, tudo isso foi investigado. E o que a gente percebeu é que dentro dessa questão da sintomatologia que eles estavam apresentando, eles diziam, olha, uma preocupação muito grande, vocês vão divulgar isso? Né? Mesmo sabendo da questão ética, que não ia ser divulgado o nome, quem seriam, mas só o fato de ter avaliado aquela escola especificamente particular, já causava um certo temor. Né? Medo de perder o emprego. Medo de perder o emprego. Então, tinha um deles, por exemplo, um caso que suou excessivamente e disse, olha, se você me falar que fui eu que fiz isso aqui, eu vou denunciar vocês. Então, havia uma preocupação muito grande. Já na pública, não. Porque há a questão de que eu não perco o emprego se eu identifico que eu estou doente. Né? Mas assim, há um desconhecimento também do professor, né? E aí vem os fatores que você me perguntava. Sala de aula excessiva, então, por exemplo, não tem uma determinada escola que foi feita que tinha 80 alunos na sala de aula. Isso é um absurdo, né? Fora da lei, o professor, né? Inclusive ultrapassando. Já na nossa escola pública, não era somente o excesso, que não existia, mas era a diversidade de problemas que eram enfrentados e a falta de recursos dessa escola. A realidade da educação pública em Alagoas não tem mudado nesse sentido de favorecer aos professores essa condição mais adequada. Nós temos regras definidas pelo Conselho Estadual de Educação, resoluções de números de alunos por série, por turma, mas que ainda não são cumpridas. Daqui a pouco vamos continuar falando sobre as diversas razões que comprometem a qualidade de vida do nosso educador. Não saia daí, o Escola Viva volta num instante.